Graça e paz, povo de Deus, eu tô aqui com mais um vídeo. Eu sou Arnaldo Lourenço, vou estar deixando aqui no Face e também aqui no meu canal. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Nós podemos ver nessa passagem algo tremendo da parte de Deus, porque era muito raro, estava muito escasso, era muito raro, não era comum o pronunciamento de Deus, nem Deus falando em voz profética. Apesar de Samuel já ser um menino que assistia diante do templo, exercia a função no templo e mesmo sendo menino já se vestia com o éfode de sacerdote e ministrava na casa de Deus. Tanto que Samuel tinha uma intimidade com Deus, já que ele ficava perto da arca da aliança. E quando ele era chamado, ele tinha que sair do lugar da presença da arca e ir até o sacerdote Eli. Outra coisa era que a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou a lâmpada do templo, o candelabro, significava a própria presença de Deus. Antes que a presença de Deus se apague, é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. Ali Samuel, ele foi tremendo, porque Samuel, ele ouvindo a voz de Deus e não identificando ainda, já que não era comum, ele não tinha essa intimidade com Deus, apesar de viver no lugar santo dos santos e ficar diante da arca da aliança, que significava a própria presença de Deus. Cada dia mais a gente leva em consideração que as nossas vidas têm que estar diante do altar de Deus, assim como Samuel tinha uma intimidade com Deus, nós temos que ter uma intimidade com Deus, porque senão nós não vamos reconhecer a voz de Deus e nem vai haver mais voz profética de Deus falando na terra, porque isso nos nossos dias, transferindo para os nossos dias atuais, está ficando cada dia mais raro você ouvir uma voz profética, uma voz de Deus, uma voz que seja Deus falando através do homem. Eli estava envelhecido, era um sacerdote que fisicamente já estava velho e já não via, já não enxergava, as suas vistas já não enxergava, já não tinha uma visão total, não somente do mundo físico, mas também do mundo espiritual, porque ele fechava os olhos para todo aquilo que acontecia de errado, que seus filhos faziam de errado diante de Israel, diante do povo, diante dos sacrifícios que eram levados até o templo para ser sacrificado como expiação pelos pecados de Israel. Então Samuel, quando ele recebe a palavra do Senhor, Deus repreende Eli e fala que vai e tá dando um basta, vai acabar com a casa de Eli e vai estabelecer um novo sacerdote que seja fiel a ele, né? Nós levamos em consideração que a nossa vida tem que estar diante do altar de Deus, porque senão Deus nos tira e estabelece um novo sacerdote, levanta pessoas pelos quais tenham um compromisso com a verdade e com ele. Nos dias de hoje nós precisamos de profetas que sejam levantados por Deus, que tenham um compromisso com a palavra e com ele. Um compromisso vivo, uma palavra que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nós devemos ter os nossos corações diante do altar de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e para que a lâmpada de Deus não possa se apagar nas nossas vidas, que significava a própria presença de Deus, a luz de Deus que ilumina todo o nosso entendimento.
Então você, povo de Deus, igreja, não deixa a lâmpada de Deus se apagar antes que a lâmpada de Deus se apague. Volte atrás, se arrependa, peça perdão a Deus, coloque a sua vida diante do altar dele, siga os mandamentos de Deus, sem deixar que a lâmpada de Deus se apague na sua vida, porque a presença de Deus é a melhor coisa que nós temos em nossas vidas. Graça e paz, que Deus abençoe a sua